Bom dia, grandes investidores! Hoje, dia 20 de novembro, daqui a pouquinho, vai ter a abertura da Copa do Mundo. E eu espero poder lançar o vídeo antes, né? Já que estou sem internet em casa, infelizmente. Não sei o que aconteceu, mas a Claro tá me dando 1-0 hoje. De qualquer modo, como é que foi a semana? Como é que foram os investimentos? Acho que muita gente aí preocupada com com essas nuances aí do presidente eleito, que não tem sido feliz, pelo menos para muita gente, em suas manifestações sobre a economia e os rumos que iremos tomar nos próximos anos, né? Mas tem gente que tá feliz. Eu vi uma postagem do Ogro de Wall Street aí no Instagram, ele dizendo que tá vendidaço e tá super feliz, que quer que continue Lula falando que vai aumentar o teto de gastos, não sei o que, etc. Mas é isso mesmo. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. E vamos ver se a gente fica dentro do grupo que vende lenço e não que está chorando. Bom, aproveitando o momento, quero pedir a todos os. Temos que agradecer os novos inscritos, cara. Tivemos uma nova inscrita, acho que foi. Eu tenho um tempo que eu olhei, foi no dia que apareceu a notificação. É raro, mas acontece. Já apareceu notificação no Google. Acho que foi Ana o nome da pessoa que se inscreveu. Se não foi Ana, me desculpe. Eu não olhei antes de gravar o vídeo. E geralmente eu gravo praticamente uma análise ao vivo, né? Porque eu não volto, não corto, é muito difícil acontecer isso. Deixe meus comentários da forma como vão, como estão, para ser o mais natural possível. Mas de qualquer modo, seja muito bem-vinda. Espero que você possa aproveitar o nosso conteúdo e enriquecer a sua análise, beleza? Espero que se torne aí uma pessoa ativa nos comentários. Os comentários são muito interessantes, muito importantes. Trazem uma vida diferenciada, né? Esse diálogo é legal. E vocês podem contribuir mais, deixando os comentários no sentido de críticas e sugestões, beleza? Isso é muito legal. E eu fico muito feliz ao ler e ao responder também. Aproveitando, já que estamos falando de novos inscritos, cara, deixe seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para você ter acesso ao conteúdo aí em primeira mão, logo quando ele é postado, beleza? E quero fazer o alerta de todos os domingos, não necessariamente todos os domingos, né? De todos os vídeos, no sentido de que, gente, o que a gente faz aqui é um estudo de análise técnica, tá? E nesse estudo, a gente não faz qualquer indicação de compra e venda. O que a gente faz é apresentar a nossa opinião sobre o comportamento dos candles, né? E o que a gente deseja é que o que eu desejo é que essas informações possam contribuir de maneira positiva na sua análise e você possa tomar a sua decisão da melhor maneira possível, tá? Lembre-se sempre que o ganho é seu, a perda é sua e a decisão é sua. A responsabilidade é sua, toda sua. Beleza? Mas espero poder contribuir de maneira positiva. E dito isso, deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante para comentar antes do início do vídeo. Eu acho que não. Então, vamos ao nosso Ibov, que é o que nos interessa. Bem, pessoal, o que a gente vê no nosso Ibov? Tocamos nos 107 mil pontos, tivemos uma reação bonita, voltamos para os 109 mil pontos e tivemos uma defesa bonita também dos vendedores, né? Estamos abaixo da média móvel de 200, de 600, de 42 e 17. O volume vendedor vem numa certa constância, tá? Forte, às vezes acima da média móvel de 21 períodos, às vezes não, mas forte. Tendência negativa no mercado, no curto prazo, né? Voltamos para uma faixa que, de certo modo, tem ocorrido uma certa briga, né? Tanto para cima quanto para baixo.
A gente tem visto a certa resistência aqui nos 107 e 109 mil pontos, beleza? São pontos de relevância, já que a gente ficou brigando, né? Não só nesse momento, mas como antes também. Essas resistências são marcadas de momentos anteriores, tá? Resistência ou suporte. Aproveitando, esclarecer algo para vocês. Certas vezes vocês percebem que eu meio que me confundo, né? Quando eu falo de resistência e suporte. É sim, pessoal. Apesar das minhas confusões, vocês levem em consideração que resistência e suporte, eles têm uma natureza bipolar, tá? Então, se o preço está abaixo, resistência vocês lembram sempre de chuveiro. O chuveiro fica acima da gente, né? Então, resistência vai estar sempre acima. E suporte vai estar sempre abaixo. Vai ser onde a gente pisa. Vai ser o contrário. E a referência para ser resistência e suporte vai ser onde o preço se encontra. Se o preço estiver abaixo desse ponto, acima vai ficar uma resistência, né? Se o preço estiver acima desse ponto, abaixo vai ficar um suporte. Então, às vezes, ocorre alguma confusãozinha minha, mas o conceito para vocês deve sempre permanecer o que é resistência e o que é suporte, embora, eventualmente, eu me equivoque, beleza? Outro momento que eu me equivoco é quando falo do IFR. Às vezes eu falo sobre comprados, sobre vendidos, quando é sobre vendidos, sobre comprados. Então, sobre comprados é o que está na faixa dos 70. Sobre vendidos é o que está na faixa dos 30 para baixo. 70 para cima, sobre comprados. Sobre vendidos, 30 para baixo. Então, só esclarecimento que às vezes, até quando eu vou rever o vídeo, eu vejo que eu me equivoco. Mas nada que vai alterar aí muito a perspectiva, tá? O importante é vocês terem plena consciência do que cada um é, dos seus conceitos. Bom, então a gente está agora tendo como resistência os 109 mil pontos. Vemos que no 107 teve uma forte força compradora, tá? Tocou lá, sentiu bastante. E o 109 agora rompeu, veja que a galera também desceu, deu uma força maior, né? Tá? Então, é um momento assim, digamos assim, que tá, não pensaria com dúvida, né? Mas está tendo uma briga mais forte entre compradores e vendedores nessa faixa aqui. Então vai ser um momento que vai impactar de uma maneira com uma volatilidade maior, beleza? Então o que temos no Ibov? Basicamente é isso. Não há nenhuma figura gráfica aqui muito relevante, a não ser o oco, que eu já comentei com vocês, tá? O ombro aqui, a cabeça aqui, outro ombro aqui. Então a neckline, que eu fiquei na dúvida, a neckline basicamente é essa daqui, ó, os 112 mil pontos. Então a gente quer saber o alvo do oco, né, que não é nem sempre é muito perfeito. A gente traça uma linha da cabeça até a linha do pescoço, pega ela, bota aqui embaixo, tá? Então a gente acaba tendo como alvo os 105 mil pontos para baixo, né? 105 mil de bola quase, beleza? Então essa é a perspectiva aí do Ibov vir descer mais um pouquinho, ainda descer mais um pouquinho, tá? Temos essa perspectiva no curto prazo do Ibov. Vamos agora ver os outros indicadores. Volume, já comentamos, que tem sido venda constante. E FR, estamos indo para os sobrevendidos, tá? Na faixa dos 30, sobrevendidos, na faixa dos 70, sobrecomprados. Acaba sendo um ponto interessante, né? Porque há uma perspectiva de ter uma reação do Ibov. Não gosto muito das bolas de Bollinger, mas quando elas aparecem aqui, não fui eu que as configurei, ela já veio configurada aí do próprio Profit, tá? É um indicador que eu não uso praticamente nunca, mas, de certo modo, a gente está aqui na parte de baixo, né? Em tese, toca na parte de baixo para começar a voltar para a parte de cima. Em tese, mas não. Assim, o comum é esse, mas não necessariamente isso possa acontecer logo, né? Aí que a gente vê, ó, tocou embaixo, foi para cima, tocou embaixo, foi para cima, depois eu tocou embaixo, para cima, veio na mediana, para cima, perdeu um pouquinho a mediana, tocou embaixo, para cima, mas não é
Assim, o que eu não gosto muito da banda de Bollinger é porque não é uma linha que vá se desenvolvendo de forma exata, né? Você vê que os padrões variam muito, né? Podem romper também, não vir, né? Aqui o que é embaixo, cara, você vai, pô, tocou em cima, vai embaixo, não veio, né? Veio na mediana, tocou em cima, veio embaixo, mas assim, eu particularmente não gosto, porque é pouco previsível. Na minha visão, assim, é pouco previsível. Mas embora, vamos embora. E o IFR? IFR não, a MACD ainda está naquela indicação que vem mais quedas. OBV também, nessa perspectiva, não é uma queda desesperada, mas é uma queda de uma maneira até certo constante. Vai se aproximar de alguns suportes aqui embaixo, tá? Deixa eu botar uma reta aqui. Vai se aproximar de alguns suportes aqui embaixo. Pode ser que venha bater e sentir. Batendo e sentindo, mas com uma perspectiva de que dá continuidade do movimento para baixo, já que a gente pode estar com a perspectiva de ir bater aqui, ó, e sentir. Mas a perspectiva de ir no 105 até 105 e 40 e poucos mil pontos, tá bom? E aí saindo do Ibov, deixa eu botar numa cor diferente aqui. Vamos ver uma cor. Nossa, quase que não aparece. É bom que fica diferente, né? Mas quase que não aparece. Não gostei não. Deixa o amarelinho meio. Pronto. Vamos ver agora o BOV mensal. E o mensal veio chamar a atenção aí de novo. Galera, cada candle desse aqui é um mês, tá? Então o movimento dele em relação ao gráfico diário, ele é mais lento, mais agoroso. Então, para se completar determinados ciclos, ele demora. Aí vamos supor aqui, ó. Tô na parte de baixo do canal de baixo. Né? Demorou 1, 2, 3, 4 meses para vir próximo da parte de cima. Demorou 1, 2, 3, 4, 5 meses para vir para a parte de baixo. Demorou 1, 2, 3, 4 meses para ir para a parte de cima. Demorou 1, 2, 3 meses, para 4 meses para se aproximar da parte de baixo. Teve a reação nesse mesmo quarto mês. E foi mais 1, 2, 3, 4 meses para ir para a parte de cima. E agora vai demorar quanto tempo para vir para a parte de baixo? A gente não dava ter uma previsão muito correta, mas considerando os outros padrões, que aqui foram 5 meses e aqui foram 4 meses, a gente vai imaginar 4 meses aqui. Então, se a gente está em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, né? Fevereiro e talvez início de março, tá? Para a gente vir para a parte de baixo. Então, o Ibov, no mensal, ao longo dos próximos 3, 4 meses para frente, a tendência é de baixa, tá? Então, coloquem isso na sua cabeça. Acertar fundo nesse momento aqui é um pouco mais difícil, tá? Sempre. Acertar algo para cima é fácil, porque se você comprou embaixo, o que vier é lucro, né? Você bota o stop na mínima do dia anterior e deixa o ativo andar, Agora, fundo para você comprar e pegar uma reversão de tendência é um momento mais complicado, né? Então, mesmo que as coisas pareçam estar muito baratas, é um momento que você tem que ter mais cautela, não ir com muita sede ao pote, tá? Porque possa ser que você entre no ativo muito antes do que, assim, cedo demais, né? Quando poderia aguardar mais um pouquinho, já que a gente tem essa perspectiva de pelo menos 3 meses aí pela frente de um Ibov numa tendência de queda, tá? Pontos que eu ficaria em alerta, assim, esperto, seria próximo aqui dos 93 mil pontos. Então, 93, 95, 96, para começar a se pensar em fazer compras, tá? 100 mil pontos é um ponto muito interessante, muito relevante. 100 mil pontos, 102 mil pontos. Várias vezes fui lá e deu uma reação muito forte. Eu vou comentar isso lá, vou voltar pro diário e vou mostrar para vocês alguns pontos que foi nos 100 mil pontos. Então, deu uma reação muito forte.
Então pode ser pontos de repique, pontos que você compra e aí, meu amigo, compra, guarda, fez um lucro não muito grande, não espere um lucro muito grande, mas você já vai começando no seu stop, colocando no seu stop, loss, tá? Porque se o ativo voltar, você pega, sai da operação e aguarda um momento mais oportuno. São os chamados suspiros. Vou comentar sobre suspiros com vocês quando falar de Via Varejo, que na semana passada, no vídeo, eu comentei, ó, que em tal determinado ponto deve ter suspiro. E foi realmente o que aconteceu com o Via Varejo. Tá? Teve suspiro e voltou a cair de novo. Então vou explicar o conceito de suspiro para vocês terem uma ideia melhor e não caírem em certas armadilhas do mercado, tá bom? Então a gente tem essa perspectiva aí do Ibov nos próximos meses de vir em baixa, né? Se vocês quiserem um comentário específico sobre como esse canal de baixa funciona e qual o alvo dele, eu vou falar agora, vou aproveitar para falar agora. Minha visão, tá? Vamos fazer uma revisão aqui. A gente sempre faz revisão, vamos fazer a revisão mais uma vez. Quando eu desenhei esse canal aqui, de baixa, foi em abril desse ano, beleza? Creio eu que fui o primeiro trader a visualizar isso, tá? Foi em abril desse ano. Acho que na última semana de abril, acho. No vídeo da última semana de abril. Creio eu que fui o primeiro trader a visualizar isso, né, e antecipar sobre essa possibilidade de queda, tá? Qual foi o ponto que eu vi muita semelhança e que me levou a pensar sobre essa possibilidade? Aqui, tá? A crise de 2008, tá? 2007, 2008, recuperação, e entramos num canal de baixa. Aí esse canal de baixa, tá? E aí eu vou explicar a situação. Gráfico mensal, é um movimento mais lento, mais vagaroso. Então, o que que acontece com ele? A projeção dele é muito mais longa que uma projeção de um gráfico diário, tá? Você faz um estudo, uma análise dele de, no mínimo, de 3 meses a 1 ano. No mínimo, 3 meses a 1 ano. E aí, quem identificou esse canal de baixo aqui primeiro, tá? Começou, vamos supor que o cara tem identificado aqui. Gráfico mensal também. Veja quanto tempo até, digamos, a sua finalização aqui. Foram 1.241 dias, tá? Foram quase 4 anos. Tá? 1.241 dias. Se a gente for dividir por 365, é que eu não estou com calculadora aqui fácil, mas faço essa conta aí. Vai dar 3 anos e pouco. Tá? Então foram 3 anos e pouco um movimento de queda antes de ter uma recuperação, que foi uma recuperação também fantástica. De 3 anos aí aproximadamente, né? Tá? Então, o que pode acontecer aqui pode sim demorar. O parâmetro é semelhante, né? Bem semelhante, o gráfico é bem parecido, o movimento, o tanto de queda. Deixa eu ver aqui, vamos fazer umas comparações. Caiu 60%, caiu 50%, recuperou 141%, recuperou 107%. Então, temos algumas diferenças em porcentagem? Temos. Temos uma diferença em tempo? Também, né? Tá, ali foi 326 dias, aqui foram 500 e poucos dias. Então, esse movimento aqui foi mais longo, esse aqui poderá ser mais curto, tá? Então, esse aqui demorou quase 4 anos. Vamos imaginar aqui que aqui vai demorar uns 3 anos e meio. Pô, não dá para avançar porque o gráfico termina aqui. Mas a gente pode contar isso, né? 3 anos e meio. Se foi em 2021, meados de 2021, 6 meses, 2022, 3 anos, 2025. Então, tá até 2025, podemos ter essa perspectiva aí de quedas e a gente alcançar. Aí, vamos lá. Caiu quantos? 44%, né? 47%. Vamos tirar 15%, vamos contar aí 32%, né? Para ver uma projeção mais ou menos parecida.
32%. A gente tem a bolsa nos 86 mil pontos. Estão vendo lá no canto direito, 86, 474, 59. Tá? Então a gente pode ter essa projeção. Eu, quando eu fiz esse gráfico, e aí eu bem transparente com relação a vocês, eu imaginei a bolsa aqui. Tá? Tanto que eu tracei essa linha de resistência, de suporte. Olha aí, quando, tá vendo como eu equivoco às vezes? Suporte. 79 mil pontos, 80 mil pontos. Vamos aproximar aqui, 80 mil pontos. Tá? A gente viu 86 mil pontos. Então, galera, perspectiva. Reduzam os seus aportes. Tá? Reduzam os seus aportes. Se você faz um aporte, vamos supor, você faz um aporte de R$1.000 todo mês. R$1.000 todo mês. É muito interessante você fazer aporte agora no momento de queda. Sim, claro que você sempre vai estar comprando coisas mais baratas, né? Mas possa ser interessante você segurar um pouquinho os seus aportes num investimento de uma renda paralela, né, e que tem uma liquidez, uma facilidade de saque mais rápida. Né? Pode ser até poupança, né? Que não é lá grande coisa, mas pode ser até poupança. Poupança, PicPay, IT dá 100% do CDI, PicPay dá 102% do CDI. Tem uma conta que eu vi que estava dando 110% do CDI. Eu não lembro agora qual foi a conta, mas estava dando 110% do CDI. Pode ser interessante você remanejar parte desses R$1.000 que você faz de aporte por mês. Tire aí 30%, 40% e 600. Você vai comprando suas ações todo mês, as ações que você gosta, né? Se faz para swing trade também, vai comprando, se arriscando aí. E vai deixando os 40% nessas outras contas aí, rendendo. Quando a bolsa estiver na faixa, cara, dos 88 mil pontos, 87, 86, você volta a fazer os 100%, né, os R$1.000 em ações, e aqueles 400 que você ficou separando nesse período todo, você começa a fazer também. Então você vai fazer de R$1.000 mais 400, de R$1.000 mais 400, de R$1.000 mais 400, comprando suas ações. Você vai comprar no momento provavelmente mais interessante para seus investimentos. Um momento mais interessante. E aí, provavelmente nesses 3 anos aí pela frente que a gente possa ter de quedas na Bolsa de Valores, você vai poder fazer os aportes, né? Você pensa aí, de 100 você vai estar podendo fazer de 140, até quem sabe 150%. Então você vai ter uma possibilidade de recuperar aqueles investimentos que você fez nessa queda, né? Baixar bastante seu preço médio e aumentar o seu patrimônio de uma maneira muito mais poderosa, tá? Então, a grande dica, penso eu, que vale aqui para vocês nesse momento é essa, tá? Ser paciente, ser resiliente e ser inteligente, tá bom? Saindo do mensal, acho que não tem mais o que comentar sobre o mensal. Deixa eu botar o gráfico diário. Ah, sim, no diário eu ia falar com vocês. No gráfico diário. Essa daqui é a parte alta do canal, de baixa, né? A gente rompeu, tentou ficar acima. Rompeu, né? Tentou ficar acima, não deu. Voltamos para a parte de baixo. Tá? Mas eu quero comentar agora dos 100 mil pontos. Onde é que ele está aqui? 100 mil pontos. Eu não marquei 100 mil pontos. Marquei aqui de rosa. Lembro, de fúcsia. Tá. Foi um determinado momento que eu comentei com vocês que a gente viria aqui na faixa de 100 mil pontos, tá? 102 mil pontos. Então, 102 mil pontos eu iria já ir comprando. Desceu um pouquinho, depois recuperou forte. 100 mil pontos. Fiquei com medo quando perdesse 100 mil pontos também, a gente vinha aqui nos 93. Não fomos. Tá? Mas o que acontece? Aqui, a gente pode considerar esse período aqui. A gente pode considerar esse período aqui. E se a gente voltar, a gente vê que nessa faixa foi difícil romper. Beleza? Foi difícil romper. Aqui, pô, foi um trade maravilhoso. Um trade maravilhoso. Se vocês pegarem meus vídeos dessa época aqui. Outubro de 2020, né? Essa subida aqui, teve essa queda, eu falei, galera, vai nos 95 mil pontos e vai subir forte. E veio os 95 mil pontos, 93, foi 93, né? E subiu forte, 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 forte. Foi um, né, momento fantástico. Bom, mas enfim. Então, 100 mil pontos é um ponto que provavelmente a gente deve ter um suspiro aí,
tá? Deve ter um repique forte. É comprar, bota stop loss e segue o jogo. Beleza? Aí só tenho que me lembrar que falar de Via Varejo do Suspiro, o que é que se trata. Então, quem quiser ver aí, clica lá no link dos minutos do Via Varejo para poder acompanhar esse conceito importante. Saindo de Libói, vamos para Azul. Azul, galera. Bom, não lembro, eu não vi o vídeo da semana anterior, então não lembro muito o que aconteceu, o que foi o comentário, mas certamente foi de subir 1, 2, 3, 4, ficar atento, 61 pontou de FIBO, 50% de FIBO, 38,2 de FIBO. Tá? Atenção especial aqui na média móvel de 17 períodos, acho que foi isso. O que aconteceu com o Azul? Voltamos a 61 pontou de FIBO, sentimos. O que acontece quando tem uma reação já aqui nesse ponto? Da gente vir testar os 100% de novo. Tá? Veio o próximo, 12,24. Bateu, o mercado rejeitou, né? E lá, mas não consegue vir a 61 ponto de FIBO de novo. Cara, essa perspectiva, assim, não dá uma certa certeza, né, se a gente vai continuar a subida para vir testar os outros pontos ou voltar para os 12 e 24. A gente vê aqui que tivemos uma força vendedora forte, que a gente abriu positivo, subiu e depois fechou o cano negativo, tá? Então foi isso que aconteceu com Azul no último pregão. Dá um possível momento de dúvida, tá? Azul nesse preço aqui foi muito, muito relevante para segurar, tá? Não é à toa que o suporte traçado, vocês vejam que segurou justamente nele, né? Coincidência ou não, foi uma marcação correta. Dentre todos esses pontos aqui, o que a gente escolheu, todos esses pontos que a gente poderia marcar, o que a gente escolheu foi o mais acertado. Graças a Deus isso ocorre com muita frequência. Né? Tivemos aqui força compradora fazendo a diferença em cima dos 12,24. Mas não dá uma certeza ainda. Tá? O que geralmente acontece? Testou os 100, veio para o 61, não conseguiu romper, ele vai voltar para testar o 100 de novo. Só que ele vem próximo e depois volta para próximo de 61 de novo. Não dá uma certeza do que vai acontecer. Nesse movimento sintese, assim, eu apostaria, né? Eu acreditaria numa possível vinda nos 14,52 ainda, talvez um pouquinho mais em cima, nos 14,85, para depois engatar uma verdadeira tendência de queda, mas a tendência de queda não seria para vir em um 61 ponto de FIBO, tá? Acho que aqui esse ponto aqui seria bem difícil de acontecer. Seria mais ou menos para ficar aqui nos 11,6, 10 reais, 11 reais, 10,98, né? E ter uma recuperação ou então ficar se batendo nessa faixa de preço por algum tempo antes de uma definição se vem no 61 ponto de FIBO ou se vai dar uma recuperada no preço do ativo, tá? Essa seria a minha perspectiva, olhando o gráfico como ele se encontra agora. Mas vamos ver os outros indicadores. Volume, vendendo da média, né, digamos assim, não está muito longe. Constância, né, dúvida, né, comprador, vendedor, dúvida do mercado. IFR, próximo dos sobrevendidos, tá? Mas vejam que não veio cá, perdeu, deu uma recuperada e ficou meio de lado. Então não dá uma perspectiva mais forte de que vai para a zona dos sobrecomprados. Ainda não. IFE e MACD, né, uma leve tendência de queda, mas o historiograma quer dar uma ideia de que vai mudar essa posição. Tá? OBV veio com queda forte, recuperou e entrou num caminho meio que lateralizado. Tá? Apesar disso, ainda veio fazendo aqui nesses últimos movimentos aqui topos e fundos ascendentes. Bem tímidos, mas não deixam de ser topos e fundos ascendentes. Então a gente tem topos e fundos ascendentes aqui. O historiograma querendo dar uma recuperação no MACD, tá? Começa a ficar fazendo um movimento crescente aqui. Quando geralmente isso acontece, a gente vem para testar o zero e quem sabe romper, né? Não rompeu aqui, mas enfim, vem fazendo um movimento crescente, chama atenção, OBV, quer queira ou quer não, fazendo topos e fundos ascendentes, timidamente mais fazendo, e FR na zona dos
próximo dos sobrevendidos, tá? Mas está na zona lá. Então, na minha visão, fortalece a perspectiva de azul fazer um movimento mais de alta aqui, vindo até os 14,52, né? Média móvel de 17 períodos aqui, então chama a atenção isso, tá? Uma forma de reação, mas com a possibilidade de romper um pouquinho ainda, 14,52, 14,81. Mantenham esse pensamento, tá? De vir aqui, mas, cara, sejam muito atentos, tá? Porque não, pelo menos hoje, não dá essa perspectiva de que vai romper isso aqui, tá? Vai vir tocar, segurar e descer para vir testar os 100 de FIBO com a possibilidade de perder. E perdendo, daria para pensar em arriscar uma compra aqui nos R$ 11, 11,6, 11, 10,98, 10,97, compra de risco, tá? Com perspectiva de ir nos 9,11, mas 9,11 penso eu que é algo muito difícil de se acontecer, tá? Posso estar equivocado, mas penso que é muito difícil de acontecer. Então, beleza, pode se valer uma compra aqui de risco K. E quem está no ativo e comprou aqui embaixo, fica alerta com a possibilidade de já realizar aqui, beleza? Então, saindo de azul, vamos para Banco do Brasil. Banco do Brasil. O que foi que a gente traçou aqui? Bom, eu atualizei aqui essa FIBO, claramente dá para ver isso. Vimos aqui uns 32,2 de FIBO, demos uma recuperação e aí voltamos a descer, perdemos 38,2 de FIBO. Perdemos 38,2 de FIBO, a perspectiva é de que vá mais embaixo. Beleza. Então deve ser por isso que eu tracei a FIBO mais recente. A mais recente a gente traça, né? Vejam que ele volta para 61,8, tenta romper e não consegue. Quando a gente acontece esse movimento, a gente vem o quê? Vai testar os 100% de FIBO. E ele vem testar os 100% de FIBO, tá? No teste 100% de FIBO, tenta ter uma resistência, não consegue, perde até a média móvel de 200 períodos, está abaixo de todas as outras médias móveis. Teve um suporte nos 34,76, não segurou o ativo, agora é resistência. Cara, o alvo de Banco do Brasil é mais embaixo, tá? É mais embaixo. Com pontos de relevância, o próximo suporte, nos 32,63. E aí tem um colega que está querendo comprar, que é o Zeda. Então, Zeda, fica de olho aí, que você comprando nos 32,63 pode ter um suspiro, ou um repique, tá? Suspiro e repique são conceitos, são praticamente sinônimos, tá? Vou aproveitar, vou falar um pouquinho logo, já que estou falando de suspiro aqui com muita frequência. O que é suspiro, cara? Imagine que você está afogando. Afogando, você está indo para onde? Para baixo, né? Para a zona mais profunda aí de um lago, de um mar, da água, de uma forma geral, tá? Suspiro é aquele momento que você consegue vir acima da água e pegar um pouco de ar. Mas você pega um pouco de ar, você vai se manter acima da água se você não sabe nadar? Não, você não vai se manter. Então você vai fazer esse movimento de suspiro, pegar um pouco de ar e vai descer, cara, e vai descer. Então 32,63 acaba sendo um ponto interessante para um determinado suspiro, tá? E aí é compra que você faz com certo receio, é compra de risco. Comprou, aguarda um pouquinho e vai subir no seu stop. Vai subir no seu stop, porque a chance de continuar a descer é muito grande, tá? Então foi isso justamente que aconteceu lá em Via Varejo. Mas enfim, voltando para a Banco do Brasil, o volume, né, deu uma estabilizada, mas assim, você vê que de uma maneira geral ele é irregular, o volume do Banco do Brasil, não é uma certa constância. Mas pelo menos nos últimos 4 pregões, ele se manteve na média deles, né? Não na média de 21 períodos, mas na média deles, com exceção do pregão de quinta-feira. Foi mais forte a venda. Mas sexta continua a venda e a resistência se mantém forte, né? Então penso eu que a tendência é de ter uma continuidade do preço para baixo, tá? Vindo para o FR, estamos nos sobrevendidos. Cara, o fato de estar nos sobrevendidos não significa que não possa cair mais, tá? Ele pode ficar nos sobrevendidos aqui, o preço indo caindo, ele mais devagarzinho, de leve assim, se mantendo nos 29, 28, durante mais alguns pregões. Então, não é assim o, o indicador mais certeiro, tá? Mas, apesar disso,
Ele dá essa perspectiva que o preço do ativo está sobrevendido, tá? Mas penso eu que a tendência de vir aqui embaixo é forte ainda. E pode ser o sinal que eu comentei com vocês de ter o repique aqui, tá? O momento de ter o repique, o suspiro vai ser aqui, tá? Vim descer, vai um pouquinho tocar aqui, responder com força, né? E depois continuar. Mas continuando, OBV não vem naquela queda desesperada, mas vem numa queda forte, né? E com uma certa constância, dá uma perspectiva de mais quedas ainda. MACD também dá uma perspectiva de mais quedas ainda, vem no movimento constante de queda. Né? O historiograma tentou dar uma recuperação, mas vejam que se mantém abaixo, né? E não dá a perspectiva de recuperação ainda, tá? Dá tipo assim uma perspectiva de vai continuar, tipo assim, devagar e sempre, tá? Então é essa a visão de Banco do Brasil, de descer mais um pouco, grande possibilidade de ter um suspiro aqui, né? Compra de risco, mas o alvo acaba sendo os 30 e 49 ainda, né? 30 e 49, como temos um suporte aqui nos 30 e 88, então 30 e 88, 30 e 49 pode ser ponto de comprar com uma vontade maior. Se comprou aqui nos 32,63, sobe o seu stop, tá? Guarda alguns dias, sobe o stop, pegou o stop, fica tranquilo, espera vir completar seu ciclo, tá? Seu ciclo no mínimo vai ser no 61,8 de FIBO. E o máximo 261,8 de FIBO. Tá? Vim aqui, penso eu que é muito difícil, né? Banco do Brasil cair. Vim nesse preço, cara. Esse preço aqui é de 2016, eu acho. Tá? É um preço de muito tempo atrás. Vamos voltar ao gráfico aqui só por curiosidade. Fiquei muito curioso. Ah, peraí. Aqui foi o Covid, né? Foi uma zona, foi algo excepcional. Mas se a gente voltar para aqui, ó, quando foi isso aí? 2018. Mínima 21,91, tá? 2018. E aqui deve ter sido 2016. 2018 ainda, tá? Então 2018 é o preço. Tá, foi aqui também, ó. 2017. Tá vendo? Tô com uma memória boa. Que eu tive o Banco do Brasil nessa faixa nos R$ 15 e nos 20 e poucos vendi, né? Mas enfim, fora isso, é um preço que está muito abaixo. Foi em 2017, 2018 que chegou nesse preço. 2017 teve uma recuperação interessante. 2018 teve uma recuperação interessante, tá? É difícil ir, mas acontece. Na época do Covid, 2020, teve uma recuperação em 20. Ó, coincidência, né? 2017, 2018, 2020, 2022. Será que a gente vai ter aí esse preço mesmo, 2022? 2022 não, 2023. 2017 para 2018, um ano. 2018 para 2020, 2 anos. 2020 para 2023, 3 anos. Vai subindo de um em um. Ai, sonhar não custa nada, né, galera? Mas enfim, por um curto prazo, tá? 32,63 acaba sendo um alvo, possibilidade de ter um repique, um suspiro, tá? Compra de risco, o alvo mantém lá no 61,8 de FIBO, beleza? Com atenção nos 30,88, tá? Vale se comprar, sendo que a possibilidade do ciclo se fechar aqui nos 27,08 ainda provável, tá? E seria muito interessante. Veja que nessa faixa de preço brigou bastante, tá? Seria muito interessante. A FIBA anterior, cara, eu vou deixar por enquanto. Não vou, embora já tenha perdido sua finalidade, eu vou deixá-la aqui por enquanto, por conta desse 31,20 aqui. Só para lembrar que nessa faixa de preço brigou bastante, tá? Só para lembrar disso. Então possa ser que 32,63 possa vir até um pouquinho mais embaixo, porque nessa faixa de preço brigou bastante para ter o suspiro aqui, não nos 31,63 necessariamente, mas um pouquinho abaixo também. Tá, então saindo do Banco do Brasil, acho que nada mais o que comentar. Vamos para Banco Bradesco. Banco Bradesco, eu mantenho a visão do vídeo da semana anterior, que eu lembro basicamente aí o que foi que aconteceu. E aí vou aproveitar para relembrar. Gente, aqui é de um canal de alta no mensal. Estamos na parte baixa do canal de alta do mensal. Tá? Então, a perspectiva que vai se demorar aí o andamento dela, sim, para a recuperação do preço do ativo, tá? Beleza? Estamos na parte de baixo do canal de alta do mensal.
Eu, particularmente, vim esperando que pudesse tocar mais à frente, não nesse momento, mas o mercado se antecipou, tocou agora. Então, penso eu, que é zona de oportunidade. Eu vou mostrar o gráfico mensal também, de novo. Estamos na parte de baixo do gráfico mensal. Se vocês forem ver no status invest os indicadores fundamentalistas, e aí vocês olham lá o de eficiência, vocês olham lá o de rentabilidade, até mesmo o dividendo yield também é interessante, preço por lucro, preço por valor patrimonial. O Bradesco está, assim, para os parâmetros fundamentalistas, tipo, tá descontado, tá barato, tá super interessante. Outro ativo, eu vou comentar mais à frente, é a Movida, tá? Então, cara, Bradesco teve um lucro fantástico. O que pesou no Bradesco foi o aumento das provisões, tá? Que nos últimos anos anteriores, o Bradesco fez provisões menos arrojadas, né? Foi fazendo tipo como o Santander fez isso na época do Covid. Ele fez provisões mais econômicas, né? E distribuiu dividendos por seus acionistas, né? E deu certo, né? Tá dando certo, né? Apesar do preço dele, o Santander também está muito interessante. E o Bradesco resolveu ser cauteloso agora, né? Nos últimos 2 anos fez provisões mais tranquilas e nesse ano fez provisões, no terceiro trimestre, fez provisões mais cautelosas. Cara, se você para analisar que o próximo presidente está dizendo que vai adotar medidas, né, que são contrárias ao mercado, né, e o banco faz essas provisões agora, ele está se antecipando a um cenário de um futuro próximo muito negativo, né? Que se esse cenário se consolidar, se realmente ele vier a se concretizar, quem é que vai estar na frente? É o Bradesco, cara. Tá? Então, eu penso que o Bradesco está fazendo isso num momento muito oportuno. As quedas das ações estão criando uma oportunidade muito interessante também para quem não tem Bradesco ou para quem tem, aumentar a sua posição. Tá? Então, tem muitas coisas que você começa a pensar assim que Bradesco acaba sendo um momento de grande oportunidade. Pode se cair, claro, todo o suporte, toda a resistência são para ser quebradas. Né? A parte baixa do canal de alta é um suporte. Pode ser quebrado? Pode ser quebrado. Mas assim, tem muitos fatores que começam a indicar, dar sinais, além de graficamente, mas os outros fatores, os fundamentalistas, numa perspectiva de médio prazo aí, de 3 meses, 4 meses à frente, mesmo com o Ibov tendo essa perspectiva muito negativa, que a gente já comentou quando falou do Ibov, mas se o Bradesco está se preparando agora, significa que ele vai ter muito mais poder de resiliência nos momentos de crise, caso eles se concretizem. Entende? Então, ele vai fazer diferente mais à frente. Tá? Ele está se preparando para ser um ativo de um comportamento diferente mais à frente. Então, está na parte baixa do canal de alta, está bastante descontado no preço dele, comparando seus fundamentos. Então, o Bradesco acaba sendo um ponto interessante de entrada. E, coincidência ou não, num dos grupos que eu participo, né, eu comentei. Esses comentários, mais ou menos, que eu estou falando com vocês, foi mais ou menos o que eu falei lá, de uma maneira bem resumida, claro, que eu escrevi. E, bicho, questão de meia hora depois, saiu a notícia no mercado que o JP Morgan tinha mudado sua indicação para compra de Bradesco, porque o Bradesco, nesse preço, está muito atrativo. Eu até brinquei no grupo, o JP Morgan me contactou agora, perguntou o que eu achava, e eu falei isso aí para eles. Foi uma coincidência interessante. Mas, enfim, temos muitos fatores bons para o Bradesco, interessantes para o Bradesco nesse momento. E o Bradesco deu uma recuperação, voltou, né, para
o que era resistência passou a ser suporte agora, né? A parte baixa do canal de alta. Então, creio eu que nos próximos movimentos do Bradesco, de uma maneira mais lenta, seja de recuperação. Pontos de interessantes, considerando a retração do movimento, até 18h30, né? Podendo ter um choque. Mas a perspectiva acaba sendo de alta. Tá? Vou para o mensal rapidinho, já que eu falei muito agora. E aí o mensal vocês vejam isso. Tá? O canal de alta, há quanto tempo que o Bradesco... primeiro, que o Bradesco vem na tendência de alta fantástica. Né? Aqui formou um canal de alta, rompeu, e aqui formou outro canal de alta. Né? E tem seguido isso. Né? Tem seguido isso. E toca embaixo, vai para cima. Toca embaixo, vai para cima. Né? Não conseguiu chegar na parte de cima, mas tocou embaixo, foi para cima de novo. Tocou embaixo, chegou aí próximo. E aí vem tocando embaixo de novo. E toca embaixo, já mostra uma rejeição. Foi até 14,70 e de lá teve uma rejeição dos compradores. Tá? Pô, vejam essa queda aqui, rejeição interessante. Começou com alguns meses, o preço do ativo começou a fazer topos e fundos ascendentes. Tá? Então, estamos num ponto interessante, num ponto muito oportuno para se comprar, com a visão de longo prazo, óbvio, mas muito oportuno para se comprar. E aí, saindo de Bradesco, vamos para BB Seguridade. BB Seguridade. Bom, o que aconteceu com o BB Seguridade? Veio até 38,2 de FIBO. A tendência é vir no 100. Foi no 100, rompeu, depois voltou e deu meio que cansaço nessa subida, né? Parece que cansou e tá lá. Gente, fizemos dois dojis, fizemos um doji na sexta e praticamente aqui vamos ver a diferença. A abertura 29,98, fechamento 29,43. Não foi bem um doji não, mas aqui tá com cara que foi dojizão. A abertura 30,17, fechamento 30,16. Por causa de 1 centavo, um doji. Vejam que rompeu 100%, foi lindo. Aqui eu vendi BB Seguridade em 31,30, né? Poderia ter vendido até nos próximos 32. Bom, mas vendi. Fiz aqui, participei dessa força vendedora aqui, tá? E aí o ativo desce, segura na média móvel de 17 períodos, sobe, desce de novo, segura na média móvel de 17 períodos, sobe, desce de novo e segura mais uma vez na média móvel de 17 períodos. É a terceira vez em pouco tempo e não consegue romper os topos anteriores. Né? Como se você for desenhar aqui, fazer um desenhozinho, você começa a ver topos e fundos descendentes. Tá? Cara, então o que é que eu vou fazer? Eu vou traçar uma FIBO. Essa mais antiga aqui, eu vou deixar. Eu vou traçar uma mais recente daqui, pra gente ver a correção dessa pernada. Tá? A mais antiga eu vou deixar para os próximos pregões ainda, tá? Por uma questão de só lembrar que o movimento foi perfeito, né? Veio até 32,2, 38,2. Aqui eu falei para vocês que era compra, né? Com um certo receio aqui nos 28 e 24, mas rompendo a gente iria para cima, testar os 100%. Testamos 100%, rompemos, e aí foi nesse 100% que rompeu, que eu não acreditei muito nessa alta, foi quando eu realizei e comprei Bradesco, inclusive. Mas enfim, comprei Bradesco cedo. Mas enfim, voltamos para cá. Aí a gente vê na pernada de alta mais recente. Né? Na mais antiga, ela quase cumpriu essa finalidade. Vamos ver se a gente atualiza ou não. Tá? Mas o padrão aqui, a gente vai levar em consideração esse recente. A gente vem aqui, 61,8 de FIBO. O que acontece quando vem 61,8 de FIBO? A gente imagina, se segurou, vir testar os 100. Não tem força para testar os 100. Mas tem se segurado no 61,8 de FIBO. Segurou 1, 2, 3 vezes praticamente. Veio para testar os 100, não consegue testar os 100. Não está nem conseguindo mais romper os 30,77. Minha visão se forma o quê? Que a galera está realizando. Tá? A galera está realizando e que a gente vai ter uma correção mais forte. Primeiro alvo, 29,08. No momento, 29,82. Mas aqui deve vir para perder.
29,08, talvez se segure aqui, tá? Mas não vai, não acredito que vai segurar com muita força, tá? Segurar para manter e quem sabe subir, tá? O mais provável é vir 28,33 e aqui 28,33. 28,33, 28,24 tenha um suspiro mais forte, porque é um ponto que foi uma resistência mais forte, será um suporte mais forte, tá? Visão de BB Seguridade é essa. Volume veio crescente na venda, depois teve um volume comprador que foi um doji. Cara, esse volume comprador se deu porque muita gente realizou e muita gente comprou, né? Fez o doji, veja que foi quase que uma equiparação de forças aqui entre compradores e vendedores. Então, tem gente, Rubinho chegando e gente saindo. Mas enfim, IFR no meio do caminho. MSD, vejam que veio crescente, se manteve, começou a descer, a linha ainda não cruzou a outra, mas começou a dar sinal de que vem correção, tá? Essa linha aqui cruzando a vermelha, provavelmente vai cruzar, vai dar uma velocidade, uma força maior para a correção. OBV de lado, no momento de topo, não consegue romper. Para mim, é um sinal assim que a galera tá realizando, tá? Tem Rubinho chegando e gente saindo. Então, pessoal, então fiquem atentos, pensem no seu financeiro e quem já está de fora, como eu, pode já começar a pensar em pontos de oportunidade, esse aqui mais arriscado, tá? Para comprar no eventual repique. Beleza? Então, BB Segurado, a minha perspectiva é ainda que vai vir correção, talvez um pouquinho mais lenta, mas vai vir correção. E ficar de olho em outros momentos para entrada. Sendo BB Seguridade, vamos para CCRO. CCRO. Bom, a gente comentou, lembro, 1, 2, 3, 4, tá? Nesse pregão aqui a gente comentou sobre esse repique, vinha um ponto de fibra, veio, sentiu forte, tá? Não dizer para vocês, ainda tem a possibilidade de completar os 5 em 38,2? Tem. Mas esse pavio aqui já me assusta. O volume vendedor diminuiu um pouco, ponto positivo, tá? Está próximo da zona de suporte muito interessante, né? Inclusive, quem comprou nela nesse dia aqui se deu muito bem e agora veio a realização. Mas enfim, vamos ver. Pensamento aqui, acho que qual foi o ativo que eu comentei com vocês? Acho que foi azul, né? Mais ou menos semelhante. Acho que o pensamento é de vir. Provavelmente ter uma recuperação, talvez vir aqui na menor de 17 períodos e depois engatar para vir testar os 100% de FIBO. Tá? Vim aqui embaixo. Volume diminuiu aí, a força dos vendedores em tese. IFR próximo do sobre vendidos. MSD ainda com indicação de que vem mais para baixo. OBV também. Quer dizer, OBV meio que de lado, né, pessoal? Não dá essa perspectiva. Mas, cara, se você pensar que o ativo está na parte de baixo, né? OBV, em tese, na parte de cima, tem uma coisa errada nisso aí, né? Não? Ou o ativo vai para cima, para se equiparar aqui, ou o ativo vai para baixo, ou o OBV vai para baixo para se equiparar cá. Né? Com relação aos outros indicadores, só mesmo IFR e volume que estão meio que favorável ao OBV. Tá? E o OBV pode estar para cima, porque esse ponto é um ponto muito resistente, né? Vários momentos a gente já viu que a galera tem uma resistência nesse preço aqui, tá? Mas enfim, acho que o pensamento aqui tá meio duvidoso, né? Então, na dúvida, é melhor você ficar de fora ou se arriscar, arrisque pouco. Pensamento aqui, eu acho que é meio semelhante ao de azul, tá? Ter uma certa recuperação no preço do ativo, eventualmente vir no 61 de novo, talvez na MME 17 períodos e depois engatar para vir no 100% de FIBO, tá? Então, eu ficaria de fora nesse CRO, não ficaria confortável em comprar aqui,
para um eventual repique e aguardaria mais, né? Tá meio duvidoso e aguardaria mais. Então, saindo do CCRO, vamos para Cogna. Cogna, cara, eu não vi os últimos comentários do último vídeo. Não lembro. Mas se eu trazer essa FIBA até aqui, deixa eu ver. Acho que eu imaginei que aqui poderia, nos 2,42, ter um suspiro ou um repique. Então deve ter sido isso que eu falei no último vídeo. Temos várias fibras anteriores aqui. Essa aqui eu vou deletar. Não nos interessa mais. Essa daqui cumpriu a sua finalidade, 200% de fibra. Não nos interessa mais. E essa daqui ainda eu vou deletar porque não dá essa perspectiva de recuperação. Tá? Vamos só pegar o gráfico puro, sem outras informações. Abaixo de todas as médias móveis, tá? O volume vendedor foi constante em todos os dias aí para trás. Nossa, há muitos pregões deu negativo. Quem vendeu aqui no 261 pontou de fio em 200% de fio, parabéns, parabéns. Aí aguardar o ativo dar um stop. Eu acho que eu pensei que poderia dar esse stop nos 2,42 com uma retração, tá? Mas a continuidade do movimento para baixo. Já que a FIBA a gente traçou ela em sua queda, né? Ela em sua queda. Tá? Não deu certo. Quem comprou aí, espero que tenha botado seu stop curto, que era uma compra de risco, obviamente. Né? E agora é aguardar, pessoal, aguardar. Ó, voltou para a faixa dos 2,20, está em 2,26 hoje, mas para a faixa dos 2,20. Cogna, nessa faixa de 2,20, R$2, 2,04 aqui, eu venho apostado há muito tempo, desde aqui, tá? Que é fundo, tá? Fundo, teve repique, voltou. Fundo, teve uma repique não, teve uma recuperação, voltou. Fundo, teve uma recuperação maravilhosa e está voltando. Então, eu penso, tá, que esse patamar aqui de 2,20 a 2,2, excepcionalmente nos 1,83, são pontos, né, que vale ir comprando, vale ir baixando o preço médio ou vale ir ingressando no ativo pela primeira vez, tá? Porque vão ser pontos que vão ter uma defesa forte, tá? Não tem uma defesa forte. Não vale-se a pena se pensar nisso. Nesse momento atual, penso eu, é um pouco mais arriscado, porque o Ibov tem uma perspectiva de 3 meses no mínimo aí pela frente negativo, tá? Então, mais cautela nesse momento. Cogna pode ser um ativo que pode ser beneficiado por conta da política do governo, mas o governo vai ter condições de alimentar esse setor por muito tempo ou não, fica isso uma incógnita. Primeiro, se vai se investir nesse setor, né? Como fez no passado. Não é uma certeza. E se investindo, vai ter possibilidade de sustentar por muito tempo. Então, isso é uma outra incógnita interessante. Então, Cogna, basicamente, 2,20. Não dá para se falar muita coisa, mas essas incógnitas que eu comentei com vocês, vale a pena vocês pensarem aí, tá? Refletirem se vale o risco ou não. E nesses dois preços, excepcionalmente aqui nos 1,83, vale se pensar, sim, uma compra de risco. Foi uma região de fundo recente que se segurou, tá? E se segurou no momento que o governo, a perspectiva era de cortar gastos, não investir nesse setor de uma maneira muito forte, no setor educacional de nível superior. Foi pós-pandemia, tá? Em que os ativos tiveram, em que o ensino superior teve que se adequar bastante, né? Então, pensem bastante sobre isso, né? Pense bastante. 2,20, 2,4, vale se pensar baixar preço médio e vale se pensar em ingressar no ativo também, com o risco mais acentuado do que em outras oportunidades, tá?
Então, Cogna não tem muito o que se falar. É apenas irmos para o próximo ativo. Copel. E aí, Copel, pessoal? Eu falei com você que a gente poderia subir um pouquinho e eu estava querendo vender nos 7,78, 7,80, salvo engano. 2, 3, 4. Realmente ele subiu um pouquinho, mas foi só um pouquinho mesmo. Cadê? Chegou nos 7,45 e aí desceu a ladeira. Pronto. Ângelo, ainda bem que eu não vendi perto, né, Ângelo, para entrar em Copel, né? Que eu não fui maluco de fazer isso. E que pena que você não fez o que eu disse que era pra você fazer, que era vender, né? Mas enfim. Poxa, cara, pensa que tiver de Copel. A gente vem 38,2 de fibra, perde, segura no 6,66, bonito, né? Segurou, com volume de venda crescente forte. Foi forte, penso eu. Assim, de cara, posso falar pra vocês que a gente vai perder os 6,66, tá? E talvez se segure nos 6,31. Talvez se segure nos 6,31. Tá? Acho que a minha perspectiva aí de cara é essa. Tá? Não vou deletar essa fibra ainda, mas pensou que a gente vai descer mais a ladeira. Volume veio crescente, já vimos. IFR próximo dos sobrevendidos, não chegamos lá ainda. MACD, cara, descendo desesperadamente. E em queda livre, né? Então, para frear essa queda livre aí, vai demandar um pouquinho mais de tempo. E o OBV vem agora fazendo topos e fundos descendentes mais fortes. Então, para o OBV, começou a queda agora. Para MSD, começou há algum tempo, mas pegou velocidade. Digamos que está na velocidade máxima agora. Então, para frear essa velocidade, vai ser mais difícil. Média móvel de 200 períodos, penso eu que é o ponto oportuno para para se frear aqui, tá? Então, quem tem um ativo na carteira aí, fica de olho. Ah, vale se pensar em vender aqui? Não sei, cara, não sei. Você comprou para quê? Para longo prazo, para médio prazo? Você vai arriscar vender para ganhar, comprar com quase 5% mais barato? Aí você tem que analisar aí direitinho, tá? Graficamente, o que eu penso é dar uma segurada aqui, beleza? Então, saindo de Copel, vamos para Copasa. Copasa, vejam que nessa fibra aqui, ó, a mais recente, que é a de azul claro, tá? A de fúcsia, dá pra você que vir aqui nos 38,2 de fibra, tá? Que eu acho que vai vir nos 3,54 para baixo. 12,94, não sei se chegaria lá. Mas enfim. Aí na mais recente, o que a gente vê? Subiu bonito, veio os 50% de fibra, testou os 100% de novo. Veio próximo de 50 de novo, segurou na média móvel de 17 períodos, subiu, mas não testou os 100% de fibra. Né? Começa a fazer o quê? Topos e fundos. Aqui não chegou a ser descendente, mas aqui chegou, né? Topos e fundos, começou a se fazer topos e fundos descendentes. Tá, aí vem 50% de fibra, tem uma segurança, a galera rejeita esse preço, né? Foi até 61,8 da mais antiga, a galera rejeitou. Bateu na média móvel de 17 períodos, chegou na de 42, sentiu, chegou na 17, sentiu e está abaixo da de 42. Eu penso que a gente vai continuar esse movimento aqui de queda, tá? Para vir no mínimo aqui nos 13,54. Nos 13,54. No mínimo. E é onde está a média móvel de 200 períodos e 600 períodos. Volume. Veio crescente, depois diminuir a força. IFR indo para a zona dos sobrevendidos. Tem possibilidade de ir lá ainda. OBV. Testou 2 vezes lá, não conseguiu e desceu com força. MACD vem descendo, né? Tipo assim, devagar e sempre. Bom, Copasa pensou eu que vá sim descer para vir aqui nos 13,58. Talvez venha ter uma sentida novamente aqui nos 14,17, tá? Vejam que já aconteceu isso com força. Venha sentir de novo, mas descendo assim devagarzinho, tá? No mínimo até 3,54. Saindo de Copasa, vamos para a Caixa de Seguridade. Caixa de Seguridade, eu venho falando a vocês há bastante tempo que ela iria descer, né? Devagarzinho, e tem sido devagarzinho e de forma constante, apesar de ter alguns repiques, né?
Agora estamos no momento mais fácil para sua queda, porque estamos abaixo de todas as médias móveis. Já perdemos o 61.8 de FIBO. O caminho é vir em 50, 7,49, 7,37, beleza? Vamos ver os volume irregular, totalmente irregular, dá para dar uma perspectiva mais tranquila. E FR próximo do sobre vendidos, né? Bolas de Bollinger vem na parte de baixo. MACD dá essa indicação de continuidade de queda. OBV veio ainda fazendo aqui uns topinhos e fundos ascendentes, né? Mas já começa a aparentemente quebrar essa sequência agora. Tá? Se o OBV está quebrando agora, deve acelerar mais esse movimento de queda. Tá? Deve acelerar mais esse movimento de queda. Talvez a gente venha aqui testar os 200, eventualmente até os 17 períodos aqui e continuar. Tá? Vim devagarzinho, devagar e sempre como o MSD está apontando ainda. Beleza? Saindo em caixa de seguridade, vamos para a Enalta. Enalta veio nos 3,62 nessa semana. Cara, no último vídeo eu comentei com vocês que acreditava que entre 13 e 14 era um momento assim que a Enalta estava se segurando e talvez não fosse nos R$ 11, né? Por enquanto está se mantendo. Enalta vem, já comentei, já falei da historinha de Enalta para vocês várias vezes, vou falar de novo, né? Enalta tem um ciclo da seguinte forma: do final do ano até março, abril do ano seguinte, ela vai numa crescente. De março, após março, abril, aí vem abril, maio, ela vem num movimento mais decrescente, devagar, mais decrescente, até se completar esse ciclo de novo, tá? A gente está num momento em que a possibilidade de reversão está se aproximando, né? A gente entrar no ciclo crescente. Então, 13, R$ 14 é o ponto que eu acredito que, assim, aqui 14,98, né? Mas assim, entre mais para baixo, seriam uns 14, tá 13,85 hoje, né? Seria daqui até os R$ 13, mais ou menos aqui assim. É o ponto para a gente ir botando no Enalta na carteira. E mais abaixo, melhor ainda. Mais R$ 11, que é onde eu queria comprar. Onde eu queria comprar mesmo, 12,18, né? E 11,63 seria assim a oportunidade mais fantástica. Tá? Enalta está se segurando de certo modo, está segurando aqui. Beleza? Mas pensou que já está no momento de ir comprando devagarzinho, tá? Compra 100 lotes aqui, caiu, compra mais 100 lotes, caiu, compra mais 100 lotes. 100 lotes o quê? 100 ações, compra mais um lote. Claro que aí vai depender da sua capacidade financeira, né? Mas se puder ir comprando devagarzinho, vale se pensar nisso sim, né? Ir comprando, 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 comprando. Se o seu ciclo se repetir, e creio eu que vai se repetir, você tem um lucro muito interessante e ainda aproveitar os dividendos, tá? A Enalta vem pagando relativamente bem dividendos, e aí vale até a pena esperar a Datacom, tá? E não tem muito o que se falar de Enalta. Temos a possibilidade dessa pernada de alta que aconteceu desde o Covid até 12,33. É o ponto extraordinário, né? Tá? Que pode ser alcançado ainda. Pode ser alcançado ainda. Não chegou lá, mas pode ser alcançado. Então, mas a partir de 50% de FIBO para baixo, eu penso que já vale ir comprando Enalta devagarzinho, tá? Tem muito o que se falar de Enalta, não. Graficamente, é isso, com a possibilidade de compra aqui no melhor momento. E se o ativo se recuperar, segurando os 38,2 de FIBO, a recuperação é até 100% de FIBO. E aí 100% de FIBO são R$ 24. Se você pensar que você pode comprar aqui e ter um lucro de 90%, cara, em alguns meses, é algo sensacional. Saindo de Enalta, vamos para a JHSF, vamos ver se a gente aí acelera o procedimento. JHSF
eu vi essa parte do vídeo do domingo anterior. Eu revi, no caso, né? Não, eu vi, porque eu não tinha visto. Bom, enfim, comentei com vocês, quem comprou em 6,5, tá de parabéns, que JHSF é indicada mais queda e comprando 5,64 era interessante. Também, tá? Pelo histórico do preço do ativo. Tá? Bateu lá, perdeu, recuperou. Vejam esse momento aqui, ó. Tá? Que acaba sendo interessante. A gente pode até trazê-lo para cá, só para a gente ter como referência. Tá? Veja esse momento aqui. Esses momentos foram que perderam, mas depois se recuperou. Deixa eu ver se teve um momento aqui. Vocês vejam que nessa faixa aqui ele segura. Tá? Segura. Que foi quando rompeu. Rompeu e veio segurando, segurando, segurando. Perdeu em alguns momentos pontuais, mas quando se recuperou também, se recuperou bonito. Então, JHSF. Penso que eu penso que é um ponto de oportunidade, tá? A gente pode perder mais um pouquinho, mas é ponto para você, tipo assim, fazer o que tá fazendo, pode se fazer com Enalta, tá? E comprando devagarzinho. JHSF, acho que assim não tem muito o que se comentar, vamos ver apenas os outros indicadores. Volume vendedor vem forte, mas já pelo menos dos últimos 2 pregões diminuiu um pouquinho a força, mas se for considerar a média, está dentro da média. Então pode ser que esteja se estabilizando as vendas, né? IFR vendidaço, muito sobrevendido. Aí vejam que pode se perder os 30, tá, pessoal? Não é o mais confiável. Em MACD, o historiograma já começa a se fazer um movimento mais de freagem, tá? Então isso pode demorar um pouquinho mais para se refletir no MACD, tá? Esse movimento de freagem. O OBV não, perdeu, tá desceu a ladeira com força. Não tem uma indicação aí de que possa se recuperar no presente momento, tá? Então fica atento aí. MACD dando essa percepção, pelo menos no momento, de que vai vindo uma freada na queda, tá? Então, qual é a perspectiva? Cara, a perspectiva é justamente vir no 5,38, tá? Vir no 5,38 e começar a segurar aqui. Pode vir um pouquinho mais embaixo, 4,91? Pode. Pode sim. Não vamos tirar essa perspectiva, não. Mas, nesse momento que eu olho aqui, os indicadores, eu começo a pensar que o preço do ativo está querendo dar uma freada e dar uma segurada por aqui, tá? Então, entre 5,64 e 4,91, né, é o momento que ele deve dar uma segurada a mais nessa queda, tá? Momento de oportunidade, penso eu, ir comprando devagarzinho e ter paciência. Aí saindo de JHSF, vamos para 1.000. 1.000 chegou próximo do ponto de 61 ponto de FIBO. Quem vendeu, vendeu. Quem não vendeu, abre os olhos. Por quê? A gente já perdeu todas as médias móveis, tá? Chegamos aqui nessa zona aqui, que foi uma zona de forte briga e de manutenção do preço e empurrou o preço do ativo bem para cima, tá? Então, vem agora, chama atenção outra coisa. Desculpa aí. A gente vem próximo de 1 ponto de FIBO, nessa pernada de alta, né? E da queda anterior, a gente vem no 61 ponto e segura, tá? Então, o 61 ponto de FIBO a gente começa a realizar. E 61 ponto de FIBO, a gente observa, não rompeu, não foi para cima, desceu, a gente começa a imaginar o quê? Que a chance de vir em 100% de FIBO fica mais factível, mais real. E estamos abaixo de todas as médias móveis. Então, liga o alerta, tá? Liga o alerta com 1.000, tá? Chama a atenção aí para vocês de 1.000, para vocês ligarem o alerta e ficarem atentos. Pense no seu financeiro, bota seu stop em cima de ser feliz. Ponto. Para onde 1.000 vai? Em tese, tá? Em tese, 1.000 vem primeiro no 1,95 e depois descer. A gente pode até fazer isso aqui, ó. Atualizar essa FIBO. Tá? Dá pra gente fazer isso? Tá. Vamos atualizar essa FIBO. A gente já perdeu 61 ponto de FIBO. Chegou a testar 50. Teve o repique, mas não teve força para ir no 100. E começa a vir nessa perspectiva de testar os 38,2.
Perdendo os 38,2 e perdendo 1,95 especial, a gente vem para cá, nos 1,60, tá? Então, pontos de alerta, você já tem aqui no seu mapa, tracem a estratégia. Saindo de 1.000, vamos para Magazine Luiza. Magazine Luiza! Nossa, eu não vi essa parte do vídeo. Não sei o que eu falei. Mas 1, 2, 3, 4. Deve ter chamado. Ah, sim. Acho que eu lembrei agora. Nesse candle, chegou nos 38,2 de FIBA, eu pensei na possibilidade de ter uma recuperação. Tá? A recuperação não veio forte, como a gente pudesse imaginar. E aí, perde os 38,2 de FIBA. Tá? Eu vou traçar essa FIBA como mais antiga. Porque tocou, chegou perto, sentiu, tocou, recuperou, foi e voltou para baixo, tá com um cara que perdeu e que essa perda vai ser mais definitiva, tá? E aí a gente pode pensar em quê? Em outros pontos de suporte e resistência. Gostei desse candle aqui. Gostei, tá? 266 eu pensaria como alvo Magazine Luiza nessa queda, tá? Para depois, com a possibilidade de ter um repique aqui, 266, tá? Considerando esse histórico mais recente. Então fique atento ao Magazine Luiza, IFR nos sobrevendidos, MACD, né? O historiograma tá com um cara que quer dar uma freada na queda, mas ainda dá uma indicação de mais quedas. OBV de lado, tá? Então, fiquem atentos aí com o Magazine Luiza. Com essa possibilidade de vir, tem mais uma quedinha até 266 e 266 com potencial de repique. Ou suspiro. E aí, saindo de Magazine Luiza, vamos para Movida. Movida é o caso que eu quero perder um tempinho com vocês aqui, pessoal. Tá? Por quê? 2 pontos. A Nord, na semana passada, mandou um e-mail aí com um comentário sobre as small caps, né, que caíram bastante. Tá uma distorção de preço muito grande, que é uma oportunidade. Basicamente foi isso. Tá? Movida é uma small cap. Movida é um ativo que está próximo do preço do IPO. E Movida tem números fundamentalistas muito interessantes. Eu comparo Movida hoje ao que está acontecendo mais ou menos com o Bradesco. Tá? Movida no último mês perdeu quase 40% de seu valor. No último mês. Deixa eu botar no mensal aqui. No último mês o quê? No mês atual. No mês atual, melhor dizendo. Deixa eu ver qual foi a queda. 34%. Tá? 34% em um mês só. E é um ativo que me chamou muita atenção. Eu tenho ela, já tive Movida e já entrei e saí várias vezes, tá? E entrei de novo, estou com preço médio acho que uns R$ 15, 15,50, por aí. Tá? É um preço médio de Movida, então estou perdendo aí quase 50% nela. Mas não fico desesperado, fico até tranquilo. Fico até tranquilo porque eu gosto particularmente do ativo. E o ativo chegou a um ponto muito interessante. Eu vou até abrir o Status Invest e mostrar algumas coisas para vocês, tá? Sobre esse ativo. Graficamente, em tese é para ficar de fora, tá? Foi uma venda muito forte. Eu não sei se esse movimento de queda decorreu aí. Eu não sei se foi o economista sincero que fez um vídeo que a Uber iria sair do Brasil ou poderia sair do Brasil porque a Justiça do Trabalho reconheceu um vínculo entre um de seus motoristas, né? Eu não sei se foi uma decisão também do TST ou se foi uma decisão de um juiz singular ou até mesmo do tribunal, tá? Então tem essas diferenças. Se for do TST, chama atenção. Aí você já fica meio preocupado. Mas, cara, se for de um juiz singular ou de algum dos tribunais que o país tem vários, né? É uma decisão assim que provavelmente não se fortaleça, né? Não se mantenha, né? Depende da Uber aí recorrer para o TST e lá no TST conseguir reverter essa situação. Se o TST desse uma súmula, aí era algo preocupante. E
Não sei também se foi por conta dessa notícia, tá? E a questão é o seguinte, porque para relação de emprego, e aí para a galera que é da área jurídica, sabe que tem que ter, são 5 requisitos, né? Tem que ser prestação por pessoa física, tem que haver pessoalidade, tem que haver habitualidade, tem que haver subordinação e tem que haver onerosidade. E aí, pessoa física, não há nenhuma dúvida que os motoristas são pessoas físicas, né? Não são empresas, nem microempreendedores, são considerados parceiros, inclusive, né? Tanto para 99 quanto para Uber, são semelhantes os seus contratos. Então, pessoa física, sem dúvidas, né? Pessoalidade, realmente, é só aquela pessoa que presta aquele serviço, né, diariamente nos seus veículos, tanto que o motorista é identificado por sua foto. Ponto. Beleza. Aí nós vemos para a habitualidade. A habitualidade já é meio complicado, porque a Uber não exige que você esteja lá diariamente ou semanalmente, né? A Uber não exige isso. Você que faz seu horário de trabalho. Você que define se vai trabalhar hoje, amanhã ou depois. E você que define se vai trabalhar também o dia inteiro e a noite inteira. Aí é com você. Mas assim, não necessariamente essa habitualidade pensou que é meio frágil para justificar aí também uma caracterização. E lembre-se que são os 5 requisitos que têm que estar presentes, né? A habitualidade é meio frágil. Aí, subordinação. Cara, eu nunca trabalhei com motorista de aplicativo, mas pelo pouco que eu conheço assim desse sistema, a subordinação não existe, porque a Uber não lhe dá metas, né? Ela não lhe, ela não te dá metas, ela não exige que você trabalhe todos os dias, ela não exige mínimo, pelo menos, até onde eu sei, mínimo de corridas por mês ou por semana. Então você não fica subordinado a diretrizes da empresa. Eu acho que você fica subordinado a diretrizes de comportamento. Por quê? A Uber quer que seu serviço seja prestado de forma interessante, né? De forma bem vista, né? Que você trate bem as pessoas que entram, para que para que haja sempre clientela, né? Mas isso ser considerado subordinação de uma relação de emprego, penso eu que é muito frágil também, tá? Você pode contratar, inclusive, um prestador de serviços e exigir dele, contratualmente, que ele seja uma pessoa polida, que ele seja uma pessoa educada no trato com os consumidores. Pensou que também é fraco. A onerosidade é porque os caras recebem o pagamento da Uber. Bom, enfim, passando esses pontos que assim não são muito fortes para a gente entender como a existência da relação de emprego. Claro que a gente não sabe o que é que passa na cabeça dos desembargadores e juízes, mas penso eu que não houve uma decisão definitiva ainda nesse sentido, senão já teria recebido alguma informação. Mas enfim, se mesmo que tenha acontecido isso, lógico que na época da Covid e na época que a gente se encontra com muita gente desempregada, a Movida, nesse tipo de serviço, deve ganhar bastante e ganhar bastante bem, né? Deve fazer uma diferença no seu capital. Mas a empresa não vive só disso. A Movida existe antes disso. E a Movida tem uma atividade lucrativa muito antes disso, né? E isso deve ter fortalecido seus resultados para ela ter alcançado patamares mais elevados. Movida já chegou a valer R$ 27, tá? Esticado, penso eu. E hoje dá para falar isso com mais tranquilidade. Mas Movida está a R$ 8 por conta de que pode perder um nicho de mercado, né? É meio complicado. Primeiro que não é uma, a Uber não anunciou nada disso nesse sentido. Essas questões trabalhistas demoram anos para se resolver. E a Movida não depende só disso. A Movida trabalha em vários outros setores. Então, chama a atenção de vocês para a Movida. É uma small cap, está descontada, caiu 34% só no último mês. Se vocês forem olhar os indicadores dela no Status Invest, estão muito interessantes. Deixa eu abrir o Status Invest aqui rapidinho para vocês. Vejam aqui no Status Invest, tá? Nos últimos 12 meses caiu 43%. No mês atual está 36%, lá a gente viu que é 34%, não sei qual a diferença, qual é o parâmetro aí do status para lá. Dividend Yield tá 16%, cara. Isso aqui é fantástico. Para uma empresa ao ano, isso aqui é muito interessante. Tá máximo de 52 semanas.
a mínima de 52, estamos na mínima de um ano, tá? As cotações da Movida. Vamos lá. É uma empresa que tem 100% tag along, isso aqui é interessante. Já vimos dividendo, preço por lucro, vendida quase 4 vezes o preço por lucro, né? Acho que até 6 vezes o pessoal considera razoável, até 6 vezes considera razoável, então tá barato. Preço por valor patrimonial é quase 1, barato, né? Lucro por ação 2,25, tá muito interessante, 2 vezes. Vendido a lucro por ação, acho que Magazine Luiza chegou a 90 vezes, 100 vezes, eu nem lembro, não lembro, mas chegou a muito, né? Valor por ação é 7,88, então o preço em tese por ação deveria ser 7,88, então está muito próximo, tá? Aí nós vamos lá, indicadores de eficiência, ó, de dívida, de endividamento, baixo endividamento que a empresa tem, beleza? Baixo endividamento, tá? Indicadores de eficiência, todos no potencial interessante, tá? ROI interessante, só ROA que está um pouquinho baixo, mas mesmo assim tá positivo, né? Indicadores de crescimento, cara, vejam lucro, né? Vem crescendo nos últimos 5 anos, então é uma empresa que, a meu sentir, tá muito interessante, tá muito barata. Então vamos voltar pro gráfico. Graficamente, a gente não tem muitos parâmetros de movida, tá? Não tem muitos parâmetros de movida, a não ser o quê? Que a gente está indo para o fundo da Covid, temos um suporte nos 8,13 e temos depois o fundo da Covid que eu marquei como suporte 6,43. Tá? Perspectiva de lá, a gente já vê que o volume na queda começou a dar uma diminuída bastante, né? Bastante expressiva. Os outros indicadores a gente já, ó, IFR sobrevendidaço, tá? Perdeu os 30. MACD começa a dar linhas de frear esse movimento de queda, tá? Pelo menos pelo historiograma aqui, pela linha em si, não, ainda não. OBV vendo uma queda, fazendo topos e fundos descendentes, tá? Não dá essa indicação que vai segurar agora. Mas, gente, pensem em movida com carinho, tá? Penso eu que está muito descontada, 8,89, 8,13 está um preço muito interessante e não dá para ignorar. Graficamente a gente já comentou, pode vir mais queda sim, mas está bem interessante. E depois vocês, só para complementar, pesquisem a área de atuação da Movida. O que é que a Movida atua? Ela atua como locadora, atua como revendedora de veículos seminovos, né? Vocês podem ver os resultados e ver se tem tido vendas interessantes. E ela atua também no segmento de locação de máquinas de serviço muito pesado. São aquelas caçambas que devem ser da altura de umas 5 pessoas, de uns 10 metros de altura, 15 metros de altura, são enormes, né, para transportar minério de ferro. Acho que ela domina, acho que 90% desse setor, porque ela é uma das pouquíssimas locadoras que atuam. Então, receita elas têm demais, além de participar de um grupo muito maior, que é a JL... Esqueci, mas a Vamos, por exemplo, é do grupo que a Movida participa, tá? Então, assim, acho que essas dicas que eu posso dar para vocês aqui em relação a esse ativo que tá barato pra caramba. Mas enfim, não é indicação, tá, pessoal, para vocês estudarem. E aí, saindo de Movida, vamos para Petro. Petro deu uma estagnada, tá? Deu uma segurada aqui. Pensei até na possibilidade de vir uns 30,49, não veio, né? Tem se segurado na média móvel de 200 períodos, tá? Não deu sinal ainda para onde vai. O volume vendedor foi forte, foi o crescente, tá? Não disse ainda para onde o que veio. Se vai se recuperar, romper os 38,2 de FIB e vir aqui nos 30,49, ou se vai seguir a sua saga de baixa. IFR está nos sobrevendidos. O historiograma já dá uma indicação assim que freou o movimento e que quer reverter essa tendência, né? O OBV veio na queda e deu uma segurada também, né? Deu uma segurada e dando uma lateralizada. Ponto positivo, em todos os indicadores pontos positivos, tá? Tem segurado na média móvel de 200 períodos. Pode ser sim uma oportunidade, mas um pouquinho mais arriscada, tendo em vista que se trata de uma
estatal, né, que um passado recente com o PT não foi desastroso, né, não foi bom. Então pode ser arriscado, mas pode ser uma oportunidade de ganhar 10%, quem sabe até 18%, largar o ativo e aguardar mais para ver o que acontece. Tá? Petro dá a indicação que quer dar uma recuperação agora. Pelos indicadores, a gente imagina isso, beleza? Salvo o volume. Mas Petro, é isso, não tem muito o que comentar, vamos para Pomo. Pomo, cara, Pomo voltou para 2,31. Quem comprou aqui sem medo de ser feliz, parabéns, tá? 2,31, acho que tá num preço bem interessante. Não sei por que veio essa queda tão fabulosa, mas as quedas geralmente são mais rápidas que o movimento de alta, né? Então, pensou que está num ponto interessante, Pomo, não tem muito o que comentar. A gente, além de reforçar aqui nessa faixa que vale essa compra para aguardar para vender cá em cima, tá? Então, Pomo basicamente é isso. Deixa eu ver os outros indicadores. Volume veio decrescente, ponto positivo nessa queda aqui. Sobrevendidos, ponto positivo. Historiograma começa a dar indicação que vai frear a queda. OBV ainda não. Tá? Então, temos mais um ponto positivo lá no historiogramas do MSD. Saindo de Pomo, vamos para Prio. Prio, quem botou seu stop? Parabéns. Parabéns. Quem botou seu stop? Parabéns. Cara, eu acho que o momento é de aguardar, né? Nada que se fazer em Prio, aguardar uma possível correção. Né? Não vou traçar a FIBO ainda. Não vou traçar a FIBO ainda, mas o volume foi forte. Vejam que aqui deu um candle até positivo, mas o volume de venda foi mais forte e continua. Então a perspectiva é de vir mais quedas. Está indo em direção aos sobrevendidos. MACD ainda vai mais queda. OBV também. Tá? Historiograma não dá a ideia de que vai frear por agora. Então, Prio é aguardar e esperar. Eu vou fazer o seguinte, tá? Essa FIBO mais antiga, penso eu que tá com cara que ela já cumpriu sua finalidade, mas vou deixar ela ainda aí e vou traçar uma dessa alta toda, para vocês ficarem de olho. Pô, até confunde um pouco, né? Vou deletar isso aqui. Em 61.8, em 50, em 38.2, tá? Já perdeu a média móvel de 17 períodos, está abaixo. Deve ter uma certa resistência aqui próximo de 42. Foi um ponto que brigou um pouquinho aqui alguns dias. Mas a visão é de vir nos 31,90. Depois nos 29,63, que é o normal. Tá? Perdendo 29,63, vão ter os 28,49 como um ponto relevante. E 38,2, o ponto mais crucial. Saindo de Prio, vamos para Ryzen. Ryzen tem segurado nos 3,87, né? Aparentemente uma zona de acumulação, tem se mantido aqui nesse preço há bastante tempo, né? Com a tentativa de subir, mas sem sucesso, mas tem se mantido numa região de fundo. Não tem muito o que comentar, mantém os pensamentos do vídeo anterior. IFR próximo dos sobrevendidos, querendo se recuperar. MACD dá uma indicação que quer dar uma recuperada no preço do ativo. OBV veio fazendo vem fazendo topos e fundos descendentes, né? Nesses últimos pregões, mas em contradição com... Contradição não. MACD já começa a dar uma recuperação e OBV no último movimento também dá essa cara que quer dar uma recuperação. IFR também. Tá? Então, zona de acumulação, pode ter um repique para vir de novo aqui nos 4,81. Saindo de Ryzen, vamos para Redditor. Redditor vem se segurando aqui nos 29, 22. Não sei se vocês acompanharam aí os resultados de Redditor. Não devem ter sido bons, que 1, 2, 3, 4. Ele estava com um preço mais interessante e não teve uma recuperação tão boa assim. Fez quase que um doji no dia da divulgação dos resultados. Deixa eu ver aqui. A abertura e fechamento. 2 centavos de diferença. Doji. Está abaixo aqui da média móvel de 17,42 períodos. Abaixo da de 200 também. Tá?
Perspectiva de redidor. Cara, volume vem decrescente. Dá uma lateralizada aqui. Né, e ficasse batendo nessa faixa de preço. Não IFR sobrevendidos. Bom sinal. Historiograma não dá indicação ainda que está freando o movimento de queda. E nem OBV também. Tá? Perspectiva de redidor. Talvez vir aqui um pouquinho nessa. Descer mais um pouquinho, mas não creio que vai vir aqui nos 25,72. Por agora, acho que não. Né? Pode vir descer 28,32, 28,50. Né? Já está em 28,55, na verdade. Né? Então, 28,32, 28, 27,90. Dá uma segurada e ficar se batendo aqui nessa faixa dos 29,22. Tá? Pensou eu que aconteceria isso com o redidor. Então, nada de interessante, nem para se vender, nem para se entrar no preço do ativo. Sanepar perdeu 3,51. 3,51 foi um momento muito importante em outros momentos para se entrar no ativo. Tá? E Sanepar nos últimos movimentos veio de uma queda brusca. Né? Não dá para a gente pensar aqui no que pode acontecer com o Sanepar nesse momento, não, tá, pessoal? Tá num ponto que é interessante para compra. Isso eu concordo. O volume veio crescente, depois deu uma estabilizada. Né? IFR próximo de sobrevendidos. Próximo não, sobrevendido já, abaixo dos sobrevendidos. Historiograma ainda não deu um sinal de reação mais claro. Tá? Então podem vir mais quedas. E OBV também, se aproximando de alguns pontos de suporte anteriores. Mas perspectiva de ter mais queda, mais queda, mais queda. O que o Plano 651 é para ficar muito preocupado? Eu penso que não. Tá? Eu penso que não. Mas pense no seu financeiro, se você não tiver condição de aguentar mais quedas aí. Essas mais quedas podem vir até aqui, ó. 3,23, né? 3,28, 3,20. Tá? Vamos aguardar aí o que pode acontecer com o Sanepar. Mas por enquanto a perspectiva é de vir mais quedas. TRPL4. TRPL4, eu comentei com vocês que é uma região aqui de venda e aqui uma região de compra. Tá? Segurou na média móvel de 600 períodos, tem segurado, ponto positivo. Tá? Fez um volume positivo aqui, apesar de um negativo. Vale se pensar nas compras aqui? Eu acho que vale. Mantém a mesma posição do vídeo anterior e comprando aqui. E aqui com a possibilidade de venda. Tá? Vamos ver os outros indicadores. IFR próximo dos sobrevendidos. MACD não dá uma indicação muito clara de que vai frear o movimento. Mas o OBV andando de lado, né, numa zona de suporte. Pode ser que vá se segurar. Tá? Então, vale se pensar em comprando TRPL4 aqui. Né? Em outros momentos, em muitos outros momentos, foi zona de oportunidade que aparentemente vem se repetindo. Que é isso aqui, cara. Vem aparentemente se repetindo. Saindo TRPL4, vamos para Vale. Vale tá segurando aqui acima dos 80 e 82. O ideal é que fique acima dos 77,70. E aí quem tem Vale não conseguiu romper aqui, não conseguiu chegar nos 85,95. Eu tava vendo aqui, recebi uma notícia do Trademap que o preço-alvo de Vale saiu de, acho que de 90 e poucos para 90. Então tem ainda a possibilidade de subir 16% aí. Cara, a gente já viu em outros momentos, tá, que os 85,95 foi ponto assim um pouco relevante para segurar o preço do ativo. Tá? A minério de ferro tem subido lá na China, essa tem favorecido a Vale cá, apesar do Ibov vir descendo ladeira. IFR já rompeu os sobrecomprados, né? E parece que quer engatar uma correção. MACD também. OBV não dá muita segurança, né? Será que fez um topo duplo aqui? Podendo descer até para cá para baixo? Então, eu pensaria em botar o stop em Vale.
tá? Quem está posicionado em Vale aí, pense em voltar seu stop, quem sabe até realizar o papel nesse momento e aguardar melhores oportunidades, tá? É tipo assim, bota o stop e deixa o ativo andar. Acho que foi isso que eu comentei no último vídeo também, tá? O ideal é ficar acima dos 77,30, mas pense no seu financeiro. Eu não ficaria muito animado com o Vale, não. Beleza? Assim, muito animado não, muito confiante de que o Vale vai seguir subindo de uma maneira aí forte, tá? Essa fibra mais antiga aqui perde sua finalidade, vou deletar e só confiar no suporte e na resistência. Saindo de Vale, vamos para Via. Via, eu expliquei o conceito de suspiro lá no Banco do Brasil, mas vou explicar aqui rapidinho, tá? Comentei com vocês que a gente viria nos 2,20, tá? Foi até 2,18 teríamos um suspiro. Sem quem comprou aqui nos 2,20, vamos lá. 2,20 aqui. Estão vendo lá do direito, 2,20? Quem comprou... Ô, velho, o que aconteceu? 2,20. Conseguiu ganhar 13% e até 17%, tá? Qual é a grande lógica do suspiro? E aí vou fazer uma comparação com vocês aqui. Imagine um cara que está se afogando, não sabe nadar, tá? A tendência é o quê? Ele ir para o fundo do rio, né, para o fundo da água, ficar submerso. Mas em determinados momentos ele consegue botar a cabecinha de fora e dar um suspiro. Isso é o sentido de suspiro. Numa queda, você tem uma oportunidade de dar uma subida, pegar um ar, mas depois seguir a sua queda. Então, esse é o grande lance do suspiro. Então, quando eu comentar com vocês assim, suspiro, repique, é justamente nesse sentido, tá? Vocês comprarem um ativo, aguardarem o suspiro e largarem o ativo, não ficar com ele, porque a queda é certa, né? Então, aconteceu, o alvo de via é nos R$ 2 ainda, sem medo de ser feliz. Então, aguardar, né, essas oportunidades. Provavelmente ainda não dá para ter certeza, mas o alvo aqui, quem sabe até testar esse zero de fibra aqui nessa subida, tá? Temos esse primeiro alvo, temos esse, o segundo, e a possibilidade de até se segurar aqui. Então, cuidado com o via varejo. Opa, os outros indicadores, IFR sobre vendidos. MACD ainda dá uma indicação de queda, tá? Não deu aquela perspectiva de frear para parar o movimento ainda, embora esteja constante o historiograma. E a OBV, depois de uma queda sinistra, deu uma lateralizada, sem força para repique, muito assim, muito forte, né? Vejam esse movimento aqui, ó, que é mais ou menos semelhante. Desceu, deu uma lateralizada, ó, subiu, desceu mais forte, deu uma lateralizada, subiu. Não estou botando muita fé nessa subida, não. Tá? Mas, enfim, pode ser que desça para dar uma subida aqui, tem um repique mais forte aqui nos R$ 2. Porque o meu ponto de fibra a gente já começa a fazer uma realização meio que parcial. E se todo mundo seguir esse raciocínio, vai fazer o quê? Muita gente vendendo zero posição. Quem está vendendo zero posição vai estar fomentando os compradores, né? E aí tem um repique aqui. E aí saímos de via, vamos para VEG. VEG, o pensamento é de que quem realizou botar seu stop, tá? E aí botar seu stop e aguardar novas entradas. Eu vou fazer mais ou menos o que eu fiz com outro ativo que eu não estou lembrando. Mas enfim, eu vou trazer uma FIBA aqui mais recente para vocês pensarem na possível zona de correção, tá? Aqui, aqui e aqui. Volume veio mais devagarzinho, né? Dá essa perspectiva assim de queda que a galera está se desfazendo do ativo devagar, para não chamar muita atenção. E FR no meio do caminho. MACD apontando para baixo. OBV, pô, dá para imaginar um ombro, cabeça e ombro aqui. Forçando a barra dá, né? Então, tendência de vir de queda, a princípio. Mas enfim, chegamos ao final de mais um vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem seu like. Quem não é inscrito no canal, faça sua inscrição e ative as notificações para ter acesso aí às informações em primeira mão. E volto a lembrar aqui que a gente não faz indicação de compra ou venda, é apenas um estudo de análise técnica de caráter informativo e educativo.
que visa mesmo contribuir com a sua tomada de decisão. Então faça seu estudo em casa, faça seu estudo dos ativos, pense aí direitinho o que você pode fazer, o que você pode comprar. Esteja sempre em mente aí a perspectiva do panorama que o Ibov, a análise do Ibov traz para você e para os seus investimentos, e espero que vocês façam boas escolhas e tomem boas decisões. No mais, desejo que Deus nos acompanhe nessa próxima semana que está a ponto de se iniciar. Quer dizer, já se iniciou, né? Porque domingo é o primeiro dia da semana. Mas na semana de traders é só amanhã mesmo. Forte abraço, pessoal, e até a próxima.